O projeto de educação ambiental Territórios do Petróleo convida a relembrar sua trajetória e as principais conquistas de seus participantes em quase 10 anos de atuação. Confira neste relatório audiovisual produzido em uma série de 3 episódios. Lembramos que a realização do projeto Territórios do Petróleo é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo IBAMA à empresa Petrobras, com execução técnica realizada pelo UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Estamos começando o nosso terceiro e último episódio. No primeiro, contamos como o projeto Territórios do Petróleo ajudou a democratizar a informação sobre royalties e participações especiais na Bacia de Campos. No segundo, mostramos como os núcleos de vigília cidadã amadureceram e entraram na disputa em canais institucionais pelo bom uso das rendas do petróleo. Agora nosso tema é a surpreendente disposição dos núcleos de vigília cidadã de continuarem atuando no controle social dos royalties após o encerramento do projeto Territórios do Petróleo, só que de maneira autônoma. Vamos juntos? De certa forma, tudo começou com a gradativa afirmação entre os grupos participantes do projeto de uma identidade coletiva própria e diferente da identidade institucional do Territórios do Petróleo. Mais ou menos assim. No início, existia o projeto Territórios, com suas equipes e com seus voluntários engajados nos núcleos de vigília cidadã. A partir de certo ponto, especialmente na fase 3, a partir de 2020, passou a existir um nós, que é o núcleo de vigília cidadã, e um eles, que é o projeto Territórios do Petróleo. Não foi uma tendência do tipo nós contra eles, pois não houve um conflito que pudesse levar a uma divisão. Isso foi planejado desde o início? Não, a gente estava promovendo essa metodologia da vigília cidadã, do ficar acordado para os problemas locais, para as identidades municipais. Mas isso foi gerando esse sentimento de pertença, que foi próprio dos grupos. Eles todos, quando se apresentavam nas audiências públicas, iam falando, nós somos do NVC de tal cidade. Uma vez detectados esses sinais, a coordenação do projeto entendeu que seria importante compreender mais a fundo o fenômeno e avaliar sua importância para o processo educativo em curso. Por isso veio a ser pautada uma pesquisa sobre o nível de coesão social dos NVCs. E aí a gente tem variação, né, de núcleo a núcleo. A gente vai ter uma série de variações que vão ser possíveis depois, olhando, né, analiticamente, caracterizar perfis. No perfil colaborativo, que é aquele que não tem uma ideia clara de futuro e também que tem elementos que não são tão fortes ainda da coesão. Então a gente vai ter o perfil coletivo, que é aquele perfil que está ali, né, no nível, como se fosse intermediário. Tem uma ideia de futuro, mas não é tão clara, mas já adquiriu um nível de confiança, de pertencimento, já adquiriu uma projeção enquanto objetivo comum. E aí o perfil associativo, que a gente entendeu que esse grupo tem autonomia, que esse grupo possui uma confiança fortalecida nos membros, que tem objetivos muito comuns e aí conseguem caminhar em unidade, que durante a roda de conversa a gente vai percebendo que eles conseguem fazer sínteses, embora as diferenças estejam colocadas, então há o respeito das diferenças. Nunca foi meta do projeto, mas uma das possibilidades era que os núcleos continuassem atuando autonomamente após o encerramento do Territórios do Petróleo. Por isso, os últimos 12 meses do projeto foram dedicados a municiar os grupos de informações, para cada um decidir o seu futuro imediato. E aí tudo passou a girar em torno do fornecimento de subsídios para que eles pudessem estabelecer as suas estratégias. Nos casos em que decidissem atuar de forma autônoma, a ideia foi reunir o máximo de recursos que pudessem ficar nas mãos deles.
Uma das mudanças foi substituir o seminário de formação da equipe por um seminário de formação dos NV6, mantendo o alto nível dos palestrantes externos convidados. Para participar dos seminários, os grupos foram reunidos conforme os perfis apontados pela pesquisa de coesão social. Depois do seminário, foram realizados encontros complementares para desdobrar na prática os conceitos trabalhados. A maior parte de cada grupo participou da oficina de elaboração de projetos e captação de recursos. Outros participaram de oficina de letramento digital. E aí esses seminários é muito importante para a gente aprender mais, se desenvolver mais. Eu optei por ir para a captação de recursos, que era uma coisa assim que eu não dominava. E aqui foi assim bem interessante, coisas que eu não sabia, assim, como não fazia ideia de como captar recursos para a gente poder criar a nossa associação. E foi uma infinidade, um leque assim de conhecimento que eu aprendi, né? Na devolutiva eu passei pro grupo, o grupo ficou muito interessado. O projeto acaba, mas a gente continua, né, com o processo. Também foram realizados encontros para trocas de experiências entre os NV6. Em um desses encontros, em fevereiro de 2024, 3 NV6 se reuniram e decidiram a constituição de uma associação comum e estenderam o convite aos demais núcleos. A ideia foi elaborada, numa proposta escrita, encaminhada à coordenação e depois apresentada em eventos, e a ideia foi acolhida e conseguimos assim agregar os demais municípios, em seus respectivos núcleos de vigília dentro desse contexto da associação regional. Então acho que essa decisão de construir a associação regional trouxe muito gás pra gente de volta, justamente por isso, para a gente ter um motivo a mais para lutar. E com essa decisão acho que a gente pôde trazer o que a gente já fez, o que a gente vem fazendo e o que a gente ainda pode fazer lá no município de Cabo Frio. Então a gente viu aí uma oportunidade de a gente continuar organizado, mas sem ter um ônus, arcar com um ônus sozinho, Então a gente achou que seria sim uma boa oportunidade juntar com os outros municípios. Isso também fortaleceria mais ainda, a associação, ela sendo regional. Então todo mundo concordou e achou uma ótima ideia. O NVC de Quissamã cogitou criar uma associação própria, mas depois decidiu fazer parte da Associação Regional Núcleo de Vigília Cidadã. Tem bastante trabalho pela frente. Trazer mais gente para dentro da associação, para desenvolver mais, fazer a associação crescer, ver as necessidades do município, o que precisamos, onde aquele local que precisa ter alguma coisa errada, a gente chegar, conversar para consertar. A execução do projeto Territórios do Petróleo foi um aprendizado para todo mundo, inclusive para as instituições envolvidas. E principalmente no caso do Territórios do Petróleo, nessa terceira fase, a gente passou por um processo de aprendizado, vamos dizer assim, na marra, porque a gente teve a pandemia. O contrato já estava licitado, já tinha vencedor, e como é que a gente vai executar? Aí você tem as dificuldades de comunicação, as dificuldades da própria comunidade. Então a gente passou por um aprendizado gigante e conseguimos não parar o projeto. O Território do Petróleo nos permitiu aproximarmos de algumas respostas que a gente não tinha quando a gente desenhou a nota técnica. Será possível conseguir atrair, mobilizar comunitários para discutir uma temática às vezes tão abstrata, digamos assim, que é o orçamento público, que na prática não tem nada de abstrato, sobre as nossas vidas. Como lidar com essas questões políticas? Porque discutir orçamento público em municípios é também debater o cenário político. E eu acho que o Território trouxe essas respostas para a gente, o projeto Territórios. Mostrou que é possível. Um segundo ponto que eu destacaria do Território do Petróleo, que foi deixar claro para a gente uma limitação, que é discutir royalties por si só. Quando a gente começa a discutir royalties, a gente está discutindo orçamento público e, por sua vez, política pública, por sua vez,
a própria realidade dos municípios. A ideia é que a gente fortaleça o que o Território do Petróleo fez nos últimos anos a partir de um programa macro-regional que não vai ser executado apenas pela Petrobras. Vai ser um programa que vai ser cofinanciado por todas as empresas petrolíferas que atuam na costa sudeste brasileira. E assim a gente entende que a gente vai conseguir, enquanto órgão ambiental, ter mais capacidade de gerir esse programa e dar mais sustentabilidade para suas ações ao longo do tempo, podendo intervir de uma maneira mais qualificada na gestão pública e, de certa forma, continuar o legado do Territórios do Petróleo e indo além. Em geral, estudiosos apontam que a cultura do associativismo não é forte no Brasil nem no estado do Rio de Janeiro, mas os NV6 resolveram desbravar esse território. E hoje, 10 anos depois, eu posso afirmar que essa hipótese não é uma hipótese contundente. Nós conseguimos modificar essa percepção. Acredito que temos tido sucesso na consolidação de uma nova forma de tratar determinados assuntos, compatibilizando diversidades e diferenças a partir de um diálogo comum, coordenado, organizado, pautado, lo que permite driblar qualquer tipo de incompetência social, se podemos dizer isso. A competência se construi. O pesquisador tem uma visão, de alguma maneira, pautada por um princípio, meio e fim. E esse fim estabeleceria, digamos, um resultado possível de dimensionar. O que surpreende é que as expectativas dos cidadãos superaram as expectativas dos formuladores do projeto. A apropriação da sociedade dessa atividade, desse projeto, não tem limite. O limite está posto pelas expectativas dos grupos que foram altamente articuladores, né? Se construiu uma capacidade de autonomia que foi exercida na contramão do que o destino prometia para esse projeto.